Grandes Julgamentos de hoje vai mostrar a análise de um processo histórico. Em 12 de março deste ano, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ação civil originária 158, a mais antiga em tramitação na Corte. O processo questionou a propriedade de terras no interior de São Paulo e foi encerrado após 52 anos. Na ação, a União alegou que a área contestada fazia parte dos chamados Campos Realengos e tinha sido adquirida na época do Império. O pedido era para que a alienação de imóveis da Fazenda Ipanema, em Iperó, fosse anulada. Logo no início do julgamento, o ministro Dias Toffoli se declarou impedido e pediu que o ministro Luiz Fux assumisse a presidência da sessão. O próximo feito trata-se do processo mais antigo no tribunal e, como eu estou impedido, eu peço a gentileza do ministro Luiz Fux de assumir a presidência da sessão e também, na sequência, outros casos que eu estou impedido, o ministro Luiz Fux, para Vossa Excelência apregoar e dar sequência, então, à sessão. Então, apregou para julgamento a ação civil originária 158 da relatoria da ministra Rosa Weber, autor União e outros. A autora é a União Real, Estado de São Paulo e outros. A ministra Rosa Weber relatou, então, o histórico da ação, ajuizada em 1968. Esta ação, que é uma ação de anulação de títulos de alienação de bens imóveis, ela foi proposta perante o juízo de primeiro grau, que no ano seguinte terminou declinando da competência essa corte, porque ela envolve um litígio entre a União e o Estado de São Paulo e particulares. Esse processo ficou 20 anos sendo sucessivamente suspenso, isso também que justifica a idade que ele tem, para tentativa de acordo. E quando mandei os autos ao Ministério Público, finalmente, houve até uma promoção muito, digamos assim, simpática, porque, de fato, o melhor é que tivesse havido uma conciliação. Mas eu não acolhi essa promoção justamente porque nós temos que pôr fim a esse processo. A ministra voltou no tempo para explicar o teor da discussão do caso. Da inicial e dos documentos que a acompanham, cuida-se de importante sítio histórico no qual implantada, ainda nos idos do período colonial, a primeira fundação de ferro de que se tem notícia no Brasil, posteriormente chamada de Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema. Consta também da exordial, assim como de diversas manifestações autorais, que o imóvel original media 2.645 alqueires, área sobre a qual nunca se alega, houve qualquer litígio, sendo certo que esta parcela do imóvel foi explorada pela União desde a colônia, que demarcou a área com valos cavados na extensão de seu perímetro e com o chamado portão monumental, que é o portão principal da fazenda, construído em homenagem à maioridade de Dom Pedro II. Narra-se igualmente que ainda no século XIX, em 1872, houve a necessidade de se ampliar a área florestal da fábrica de ferro com porções de terreno contíguo, para além dos valos que demarcavam a propriedade original e do próprio portão monumental, com o intuito de atender a demanda da fábrica por combustível, demanda da fundição. A partir de então, segundo a autora, é a tese autoral, os Campos Realengos foram anexados à Fazenda Ipanema por ordem do presidente da província de São Paulo, isso em 11 de abril de 1872, em vista da informação que o juiz municipal do Termo de Sorocaba prestou, em ofício datado de 19 de janeiro de 1872, de que eram terras devolutas, os terrenos constantes do aviso expedido pelo Ministério da Guerra em 8 de janeiro de 1872. Exatamente sobre esta parcela de terra que a União afirma constituir-se de 155,72 alqueires e que formariam com o terreno original o todo indivisível de aproximadamente 2.800 alqueires, recai a controvérsia dos autos.
Após a leitura do relatório, foram ouvidas as partes envolvidas no processo, a começar pela União, autora da ação, que pediu a titularidade das terras e, com isso, a consequente anulação das escrituras emitidas a particulares pelo Estado de São Paulo. Acho que tem muito de história nesse julgamento, né? A questão de direito ficou bem pontuada aqui, se realmente, sendo terra devoluta, poderia ser discriminada e dada e alienada pelo Estado de São Paulo. Mas nós apresentamos elementos aqui que dizem, que comprovam que ela não era devoluta, era um próprio nacional e, portanto, não pode ser discriminada. Então, essa discriminação, essa alienação, ela não doma, ela é nula. Então, a União ratifica a sua posição, mas com essa perspectiva que nós colocamos aqui diante de Vossa Excelência. Agradeço a atenção. Já a defesa do Estado de São Paulo alegou que as terras não pertenciam à União e que decisões anteriores comprovavam a titularidade. Transitada em julgado a sentença naquela ação discriminatória, em 1958, atribuindo ao Estado a propriedade daquelas terras, não pode a União querer, uma década depois, ajuizar uma ação para anular os títulos de domínio concedidos pelo Estado, porque o Estado era o legítimo proprietário daquelas terras, conforme sentença judicial transitada em julgado em 1958. Após mostrar essas primeiras alegações, a gente faz uma rápida pausa. No próximo bloco, você vai ver que, além de histórico, esse julgamento contou com uma inovação tecnológica. Pela primeira vez, telões e monitores foram usados aqui no plenário do STF. O Grande Julgamentos volta já. Estamos de volta com o Grandes Julgamentos. O programa de hoje mostra a análise do processo mais antigo em tramitação aqui na Corte, a Ação Civil Originária 158, na qual a União questionou a titularidade de terras no interior de São Paulo. O voto da ministra Rosa Weber foi extenso, 100 páginas, onde ela examinou todas as provas e alegações apresentadas. Mas a relatora optou por apresentar em plenário um resumo de 18 laudas. E com uma novidade, recorreu à tecnologia para mostrar aos demais ministros e representantes das partes imagens do terreno em disputa. Telões e monitores foram usados pela primeira vez em um julgamento no plenário do STF. Tem uma linha diagonal verde clara que corta o mapa da parte superior esquerda até a parte inferior direita, que representa o traçado da histórica ferrovia Sorocabana. E uma grande área com contorno amarelo representa os limites da antiga fazenda Ipanema, pertencente à União. Boa parte hoje transformada na Floresta Nacional de Ipanema, dentro da qual, em círculo amarelo, está indicado por uma seta também amarela, está localizado o remanescente histórico da Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema. Chegamos ao mapa 3, para que Vossas Excelências possam visualizar como já está povoado. É mais uma ampliação da mesma área do Círculo Azul, também obtida via Google Maps, agora destacando a área diretamente afetada, onde se vêem diversas ruas e casas evidenciando o seu atual povoamento. Após a explanação, a ministra negou a ação, por entender que à União caberia o ônus de comprovar a alegada propriedade das terras, mas isso não ficou demonstrado no processo. Minhas conclusões sobre tais pontos. Quanto ao item A, da análise exaustiva e acurada de todo o conteúdo probatório, julgo ser possível concluir demonstrado que a autora, sim, adquiriu terras em 1812 e 1872, como foi dito da tribuna. Portanto, antes de 1891. Parte por compra e parte por anexação. Terras essas cognominadas realengas. Quanto ao item B, não verifiquei nos autos elementos que demonstrem tenham as terras adquiridas supostamente sido efetivamente úteis à União para o suposto fim original a que se prestariam. Vale dizer, servir de combustível para os fornos da usina de ferro. E quanto ao item C, a contrariar frontalmente, data vênia, a pretensão da União autora, não há qualquer precisão na individuação destas terras à época da aquisição,
sendo possível afirmar, inclusive, que sua efetiva demarcação somente foi realizada em 1928, por meio do estudo do Serviço Geográfico Militar do Ministério da Guerra, e mesmo assim não de forma unificada. Por todo o exposto, com fundamento no artigo 485.6 do CPC de 2015, julgo extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva quanto à Companhia de Cimento Ipanema, e com fundamento no artigo 487.1 do CPC, também em vigor, julgo totalmente improcedente a presente ação em face dos demais réus. Meu voto é nessa linha. O voto seguinte foi do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, não restou dúvidas de que a terra não era de propriedade da União e que, além disso, já era habitada por inúmeras famílias, tornando a situação irreversível. São inúmeras famílias que vivem lá. Inúmeras famílias que adquiriram do Estado. Por quê? Porque o Estado tinha uma decisão transitada em julgado de anos, anos e anos. Aqui, como bem se ressaltou, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, indagando se a União ainda tinha interesse em continuar com esse tamanho absurdo que seria a procedência da ação. O desrespeito à boa-fé objetiva, além da carência de provas, a boa-fé objetiva dos sujeitos que adquiriram. Também, aqui, é importante um terceiro ponto muito privilegiado pelo legislador constituinte de 1988, no artigo 188, todo o procedimento, a ação discriminatória, o reconhecimento de áreas devolutas, o investimento estatal na região, a distribuição e venda, a aquisição de terras, se fez conferindo função social à propriedade. Lá moram pessoas, lá vivem pessoas, lá as pessoas têm a sua educação, a sua saúde, têm a sua vida, ou seja, lá não é um palco que possa ser simplesmente disputado com base em aleatórios documentos de 1872. E, por fim, presidente, aqui, como também destacado pela eminente ministra relatora, houve a semelhança do julgamento da CO 79, de relatoria do eminente ministro César Peluso, há uma situação fática irreversível. Há mais de 50 anos, essa situação fática absolutamente irreversível. Por esses argumentos, novamente, fazendo questão aqui de parabenizar a eminente ministra relatora pelo voto, pela facilidade com que me permitiu votar, por ter sido extremamente analítica e didática ao mesmo tempo. Acompanho integralmente Sua Excelência. O ministro Edson Fachin também acompanhou a relatora pela improcedência da ação e ressaltou que, apesar da União alegar não ter sido citada em ação anterior, teve oportunidade de comprovar a titularidade das terras, o que não foi feito. A questão específica no que diz respeito à União está em que, não tendo sido citada, demandar determinados procedimentos em relação à União parece-me demasiado. O problema todo está aqui em desincumbir-se do ônus da prova, e por isso que eu estou adotando dos fundamentos constantes do voto da eminente ministra relatora o primeiro, ou seja, a falta de provas no sentido de que a autora da ação não se desincumbiu do ônus da prova, não se desincumbiu de evidenciar que o bem que demonstrou ser seu era sobreposto, superposto ao bem que foi objeto de uma ação discriminatória judicial por meio da qual o Estado de São Paulo obteve em juízo, numa pretensão acolhida e que tem caráter declaratório, não constitutivo, portanto, o bem já era do Estado antes de promover a medida, obteve a procedência. Diante da ausência deste ônus, incumbe chancelar a improcedência. A declaração de voto que trago explicita essa ordem de ideias e, renovando, senhor presidente, meus mais efusivos cumprimentos a esse estudo laborioso da eminente ministra Rosa Weber, que homenageia não apenas a ação em si,
mas também presta uma homenagem a esse debate que perpassa a própria formação territorial brasileira, saída daquela teia nebulosa da situação jurídica e fática imperial, com a proclamação da República, com o que se passou na velha República, nas constituições que depois vieram à tona e na legislação infraconstitucional. Portanto, é um percurso de muitos anos e décadas de história que estão expostos, estes anos e esse transcurso, nesse belíssimo voto que resgata e desenvolve a questão atinente às terras devolutas. Dito isto, eu juntarei a declaração de voto e acompanho integralmente a eminente ministra Rosa Weber. A gente vai agora a mais um breve intervalo. No próximo bloco, você acompanha o voto dos demais ministros e a conclusão do julgamento. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos. Nesse último bloco, você acompanha a conclusão da análise da ação civil originária 158. Em debate, a titularidade de terras no interior de São Paulo. Uma disputa entre o Estado e a União. Na sequência, vamos ao voto do ministro Roberto Barroso. Ao analisar a ação, onde a União pedia a anulação dos títulos de propriedade emitidos pelo Estado de São Paulo, a reintegração de posse e indenização, o ministro entendeu que os atuais títulos de domínio são válidos e a segurança jurídica deve prevalecer. O terreno em questão está ocupado há um século e os títulos de domínio que têm a sua invalidade arguída foram emitidos há mais de 50 anos. Nada é breve no Brasil. A origem de tais títulos em ação discriminatória gera uma legítima expectativa qualificada quanto à sua conservação. Além disso, as cadeias dominiais deles decorrentes estão desdobradas em diversas outras, pois o terreno se encontra urbanizado, abrigando um bairro em que milhares de pessoas possuem residências, empresas e locais de trabalho. Daí ser recomendado que se preservem as situações consolidadas em obediência ao princípio da segurança jurídica, cito o precedente do eminente ministro César Peluso. Quer dizer, como é que a essa altura se vai devolver à União um bairro inteiro com pessoas que têm títulos e ocupam já há algumas gerações aquelas terras? Simplesmente, ainda que houvesse alguma razoabilidade na pretensão da União, o que não vislumbro, haveria uma situação de fato consumada e irreversível nessa altura, presidente. De modo que eu, uma vez mais louvando a ministra Rosa Weber, estou julgando improcedente o pedido, só para não fugir, presidente, ao princípio que adoto, eu concluo com a seguinte proposição objetiva o meu voto. Os imóveis localizados na área conhecida como Campos Realengos, situada no entorno do próprio Nacional Fazenda Ipanema, no município de Iperó, em São Paulo, não são de propriedade da União, sendo válidos os títulos de domínio expedidos pelo Estado de São Paulo em favor de particulares, tendo por objeto tais terrenos. Como voto, presidente? O ministro Ricardo Lewandowski votou pela improcedência da ação. Para ele, também é preciso preservar a segurança jurídica, já que os terrenos foram ocupados legitimamente e de boa fé. Eu, tal como Sua Excelência relatora, eu constato que a União em nenhum momento logrou provar como lhe competia que as terras seriam de sua propriedade. Também não vislumbrei nenhum vício de origem, sobretudo vício insanável, na concessão dos títulos de propriedade. E, tal como os demais ministros fizeram, eu creio que esta decisão ela homenageia os princípios da segurança jurídica, da legítima confiança e da manutenção das situações já consolidadas. Eu penso que, ainda que houvesse um pequeníssimo laivo de legitimidade na pretensão da União,
seria uma temeridade a essa altura, passados tantos anos, nós proferimos uma decisão desfazendo tais títulos e, de certa maneira, acarretando até a expulsão das áreas daqueles que legitimamente as ocuparam, e isto, antes de mais nada, representaria uma injustiça. Aliás, como diziam os romanos, sumum jus, summa injuria, e isto o Supremo jamais faria. Então, com a relatora, senhor presidente, mais uma vez, parabenizando a ministra Rosa Weber. Pensamento que também foi seguido pelo ministro Gilmar Mendes. Ele ressaltou ainda que faltou comprovação da propriedade por parte da União. Estou acompanhando a relatora quanto às preliminares e também estou dizendo, na linha do que Sua Excelência já assentou, que a União não se desincumbiu de demonstrar que os chamados campos realengos ou campos nacionais existentes no 7º perímetro de Sorocaba foram ou não incorporados ao próprio nacional Fazenda Ipanema por ato governamental em 1872, tal como alegado pelo Estado de São Paulo. E não havendo tal comprovação, prevalece o raciocínio de que em 1891 tratava-se de área devoluta, sendo correto o entendimento da relatora de que a União alega ter adquirido terras em 1872, não especificamente delimitadas, cujo levantamento, demarcação, desenho e planta só foi realizado pelo Ministério da Guerra em 1928, após a Constituição de 1891. Já se demonstrou também a repercussão que uma eventual decisão de procedência poderia ter neste âmbito, né? Provocando uma imensa segurança jurídica neste grande território. Aqui confirma-se um pouco aquela máxima que de vez em quando era referida pelo ministro da Fazenda, ministro Malan, né, dizendo que no Brasil até o passado é muito incerto. Imagine se nós viéssemos a decidir no sentido da procedência dessa ação. Por isso, voto por julgar improcedente a demanda nos termos do voto da relatora. O ministro Marco Aurélio votou de maneira rápida e também acompanhou a relatora. Como vota, Sua Excelência? De acordo, presidente. De acordo. O ministro Luiz Fux, que presidia a sessão, votou com a relatora, garantindo unanimidade na decisão. Ele concordou ainda com a parte do ministro Alexandre de Moraes, de que, apesar de não ter sido citada em ação anterior, a União participou de ação paralela. Houve um concurso de ações que poderiam ser propostas e eleito uma via, automaticamente ficava excluída a outra. Isso é uma regra secular de processo civil. E eleita a via, formou-se a coisa julgada, e essa coisa julgada automaticamente tornou-se um empecilho para a repropositura de outras ações. Já na CO 79, aqui referida agora pelo ministro Gilmar Mendes, a Suprema Corte assentou que não podem ser anuladas meio século depois, por falta de algum dos requisitos, concessões de domínio de terras públicas celebradas para fins de colonização, quando esta, sua absoluta boa-fé e convicção de validez dos negócios por parte dos adquirentes e sucessores, se consolidou ao longo do tempo com criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Então, parabenizando a ministra Rosa Weber, eu a acompanho na preliminar em que excluiu da demanda a empresa Cruzeiro, trago aqui o voto escrito que eu vou fazer juntada, e no mérito eu também acompanho o brilhante voto da ministra Rosa Weber quanto à improcedência da ação e também quanto à fixação das verbas
sucumbenciais. Após o voto, o ministro Fux anunciou o resultado do julgamento. A Corte, por unanimidade, julgou carecedora de ação a União quanto à Companhia de Cimento Ipanema, por ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela improcedência da ação, fixando-se as verbas sucumbenciais nos termos do voto da relatora. O Grande Julgamentos termina agora. Você pode rever esse e outros programas no site da TV Justiça e também acompanhar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia. Tchau.